Olá pessoal, Abílio, vereador de Cuiabá, e eu estou aqui em Cuiabá e nós vamos conversar com vocês sobre eleições deste ano. Este ano vai ter dois tipos de eleições, não sei se você está sabendo. Aqui em Mato Grosso nós teremos duas eleições, as eleições para Senado e as eleições municipais para prefeitos e vereadores. As eleições para Senados acontecerão aqui em Cuiabá, eleição para o Senado, por motivo de que nós temos uma senadora, a senadora Selma Arruda, e no caso a senadora Selma Arruda sofreu um processo de cassação de mandato. O TSE definiu que a senadora vai perder o mandato a partir do momento que ela for notificada no Senado e assim será convocadas novas eleições. Provavelmente no período de março, de abril, de maio, nesse período já terá o processo inicial das novas eleições para o Senado no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso já conta com dois senadores, o senador Wellington Fagundes e o senador Jaime Campos. O senador Jaime Campos apoia o prefeito do Paletó aqui em Cuiabá, o prefeito que colocou dinheiro no bolso do Paletó. E o senador Wellington Fagundes também já apoia. A senadora Selma não, a senadora Selma era oposição ao prefeito, de certa forma, porque fiscalizava a corrupção no estado, e também era oposição, era aliada ao Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi eleita com o apoio do Bolsonaro. Já aqui em Mato Grosso, nessas eleições para Senado, elas vão influenciar e interferir nas eleições para prefeitos e vereadores. Como assim? Primeiro ponto que é importante você saber é que se já tem Jaime, que é aliado do prefeito, senador Jaime, Wellington Fagundes, que é aliado do prefeito, senador Wellington, se o prefeito conseguir ajudar a eleger mais um senador, ficará os três senadores representando o estado de Mato Grosso, sendo os três apoiadores do prefeito do Paletó, prefeito aqui de Cuiabá, que está envolvido num escândalo de colocar dinheiro no Paletó. Não é só isso não, ele também está envolvido num escândalo de notas falsas, Operação Caramuru, Esmeralda falsa e uma série de outros escândalos de corrupção. Tá certo? Ponto 1. Então temos as eleições do Senado para disputar ainda nesse ano, no começo do ano, no primeiro quadrimestre do ano de 2020. E mais para frente, lá em outubro, teremos as eleições para prefeitos e vereadores, tá? Isso vai acontecer em todo o Brasil, na sua cidade vai acontecer eleição para prefeito e vereador, aqui em Cuiabá também. Nós temos a possibilidade, eu vereador Abílio, tenho a possibilidade de ser um possível candidato a prefeito de Cuiabá. Só que, se nós perdermos as eleições, se nós não tivermos candidato para a eleição do Senado e deixar que um prefeito de Cuiabá tenha apoio de 3 senadores, as eleições para prefeito em 2020, outubro, vão ser muito mais difíceis. Sem falar que nós teremos 3 senadores aliados ao prefeito. Você sabe para que serve um senador? Qual é a função de um senador? Um senador, ele é que nem um vereador, só que o vereador é aqui no município e o senador é no Brasil inteiro. O senador ele pode fiscalizar o Brasil inteiro, o poder executivo do Brasil inteiro. Muitos senadores ficam preocupados apenas em arrecadar recursos, trazer emenda e fica lá fazendo aquela moagem, eu vou votar no projeto tal, e faz maior polêmica pelos projetos que vota, e as emendas parlamentares, onde ele consegue recursos, colocar recursos dentro do orçamento federal para que seja destinado para os municípios e o governo, certo? Mas o senador é muito mais do que isso. O senador, por exemplo, ele tem um poder de fiscalizar como é a aplicação desses recursos. Aqui em Cuiabá, por exemplo, nossa cidade está rasgada, assim como Várzea Grande também, por causa de um projeto que foi antigo VLT. Esse VLT tinha recursos do governo federal. Mas cadê os senadores que tinham o papel de fiscalizar isso? Os deputados federais que também tinham o papel de fiscalizar isso, não o fizeram. Muito pelo contrário, o deputado estadual, no caso o prefeito de Cuiabá, enquanto era deputado estadual, fez o favor de roubar parte desse dinheiro, recebendo propina do governo do estado, colocando dinheiro no paletó, deixando até cair. Essa é a situação, inclusive confessada pelo Silval Barbosa, ex-governador do nosso estado. Nós hoje temos a seguinte situação. Nós temos um grupo de políticos, eu, o vereador Abílio, o vereador Diego Guimarães, o vereador Felipe Velaton, o deputado Ulisses Moraes. E esse grupo está estudando a seguinte possibilidade, da gente lançar um nome para Senado e a participar desse processo do Senado, é a possibilidade,
e também conseguir mais forças para também estar mais preparado também para as eleições municipais de 2020. A intenção é que se a gente conseguisse, por exemplo, eleger um senador, a gente conseguiria diminuir o poder de fogo, o poder de político do prefeito de Cuiabá e também conseguiria ter uma participação política maior, não só em Cuiabá, mas levar isso para o Brasil inteiro. Levar esse jeito de fiscalizar, de combater corrupção, ajudar os vereadores do Brasil inteiro, Cuiabá, Várzea Grande, todas as cidades aqui do estado de Mato Grosso, bem como outros municípios do Brasil. É uma possibilidade. As pessoas pensam, mas o senador ele vai para Brasília e fica lá. Não, muitos senadores fazem isso, mas o papel principal do senador não é este. O papel do senador ele vai para Brasília, ele vai lá, vota, faz o seu trabalho, mas ele pode pedir o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União e tantos outros para fiscalizar os recursos públicos dos municípios. E aí ele vem para Cuiabá. Um senador, ele poderia tranquilamente ir na UPA, ir no pronto-socorro e ver como que está a situação do recurso público. Não faz. Por quê? Do mesmo jeito que tinha muitos vereadores que não faziam aquilo que hoje nós fazemos como vereador. Só para você ter ideia, a gente trabalha como vereador aqui em Cuiabá e muitas das coisas que nós fazemos, muita gente não sabia nem que um vereador poderia fazer. Na verdade, o nosso trabalho acabou revelando para muitas pessoas o que um vereador tem o poder de fazer. Assim como também lá em Minas Gerais nós temos o Cleitinho, que está fazendo um trabalho muito bacana como deputado, e muita gente não sabia que um deputado tinha o poder de fazer aquilo que o Cleitinho lá de Minas Gerais está fazendo. Muita gente não sabia o que o prefeito de Colatina está fazendo como prefeito, e muita gente não sabia que um prefeito poderia trabalhar daquela forma. Ou até mesmo o deputado federal André Janones, que muita gente também tem observado que um deputado federal pode trabalhar de uma maneira diferente. Fiscalizar é o papel principal do poder legislativo. Se hoje não faz, é porque a gente precisa de uma forma diferente de atuação, certo? Ponto 2. Para ser eleito ao Senado, a gente só pode ter alguém eleito ao Senado com a idade mínima de 35 anos. Entre eu, vereador Abílio, Diego Guimarães, Felipe Velaton e Ulisses Moraes, apenas eu, Abílio, tenho 35 anos para poder participar do processo eleitoral para Senado agora, neste ano. Eu, pessoalmente, gostaria muito que a senadora Selma continuasse no cargo como senadora. Tenho uma admiração muito grande pela senadora Selma, ajudei ela na campanha, gostei muito do trabalho que ela prestou durante esse ano, ela foi eficiente, a senadora Selma veio em Cuiabá, foi no pronto-socorro, viu as circunstâncias, levou para o Ministério Público, fez um papel importante como senadora do estado de Mato Grosso, mais do que qualquer um deputado nessa legislatura. Nós não temos nenhum deputado na legislatura atual, ou senador na legislatura atual, que fez um trabalho semelhante ao que a senadora Selma fez. Nem senadores nem deputados que são aliados dela. Mas a senadora Selma, infelizmente, não vai mais estar à disposição do estado de Mato Grosso a partir de fevereiro, março desse ano. Então nós precisamos de um representante à altura, um representante que faça o papel de fiscalizar não só o governo, mas também os municípios com os recursos federais, tá bom? Bom, eu, vereador Abílio, estou me disponibilizando, estou gravando esse vídeo ao vivo para vocês, para dizer o seguinte, eu, a partir de agora, estou me deixando à disposição do meu partido, do nosso grupo político, de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, do Brasil, para ser um possível candidato ao Senado do estado de Mato Grosso. Um possível candidato ao Senado. Isso depende de uma série de fatores, mas estou me disponibilizando. Mas, Abílio, eu prefiro você como pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Muita gente me falou isso. Mas uma coisa que é importante a gente saber. Se a gente perder a pré-candidatura do Senado, se a gente perder um senador e o prefeito de Cuiabá ter 3 senadores seu aliado, vai ser muito difícil para a gente conseguir enfrentá-lo nas urnas municipais. Então, nós temos aí o Diego Guimarães e o Felipe Velaton, que também estão preparados para a Prefeitura de Cuiabá. Se caso necessário uma candidatura nossa à Prefeitura de Cuiabá contra o prefeito de Cuiabá, o prefeito do Paletó, nós ainda temos o Diego e o Felipe disponíveis e preparados para isso. E nós precisamos sim de uma candidatura disponível e preparada para o Senado do estado de Mato Grosso, representar o Mato Grosso no Brasil e também trazer para cá a fiscalização do Sérgio Moro, de tudo mais, para o nosso município de Cuiabá. Não sei por que isso ainda não aconteceu.
Não sei por que os deputados federais daqui de Mato Grosso, os senadores daqui de Mato Grosso ainda não foram no Sérgio Moro pedindo para que ele agisse com mais celeridade em relação a essa situação do prefeito do Paletó que está buscando sua reeleição. Eu não consigo entender. Outro ponto. Nós temos diversos pré-candidatos. Alguns pré-candidatos do agro, alguns pré-candidatos da esquerda, alguns pré-candidatos da direita, ao Senado. Tem muitos pré-candidatos nessa condição. Só que algumas estratégias acabam não dando certo. Se o deputado federal Medeiros assumir a condição de pré-candidato ao Senado, quem assume como suplente é a Gisela Simona, que claramente já tem um posicionamento de centro-esquerda. O senador, ou pré-candidato ao Senado, o José Medeiros, ele poderia assumir como senador, mas quem assumiria no Congresso, na Câmara Federal, como deputado federal, seria uma mulher de centro-esquerda. Se isso for o desejo de Cuiabá, muito bem, terá um senador de direita e mais uma deputada de centro-esquerda, certo? Se, por exemplo, o Júlio Campos for pré-candidato e de repente ele conseguir se tornar senador, terá um aliado do prefeito do Paletó, mais uma aliança. Então nós precisamos impedir, por exemplo, que não só o prefeito do Paletó se fortaleça, mas como também se eleja senadores que não têm um compromisso com a fiscalização do dinheiro público, não têm um compromisso de trabalhar pela cidade, pelos espaços públicos, pelo bom uso do dinheiro público e fiscalizar a corrupção, principalmente na saúde. Então nós estamos estudando tudo isso, estudando todas essas alianças. Ainda não é definitivo, precisamos do apoio do partido, mas eu quero ouvir vocês. Estou aqui disponível para ouvir vocês e dar resposta. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o assunto, não sei como a gente vai lidar com isso, mas estou à disposição para responder, tá bom?